Sexta-feira, mais uma leitura aqui do livro O Mito do Empreendedor. A gente está estudando juntos, né? Eu faço a leitura com vocês, trago algumas ideias dos projetos que eu vivo aqui na VegPet, na Bicho Green, ou até do canal do E-Commerce. São livros para empreendedores, então você que quer empreender, ou se você já tem algum projeto, essa leitura ajuda a gente a ter uma visão melhor, assim, de como, principalmente nesse livro, você consegue criar uma estrutura de empresa para você entender que tem algumas fases, a infância, a adolescência, a fase adulta, e a gente está no capítulo 4, que ele vai falar justamente da adolescência da empresa, quando ele está buscando ajuda. Então, se você não viu ainda os outros vídeos, tem a playlist do Clube do Livro, dos estudos, é só você acompanhar lá para você ver as outras leituras dos capítulos. Então lá, capítulo 4, adolescência, buscando ajuda. Como governantes, vamos aos tropeções, de crises a programas de impacto. Nós nos lançamos ao futuro sem planejamento, sem esperança, sem visão. Alvin Toffler, a terceira onda. Então vamos lá. A adolescência da empresa, ela começa no momento em que você decide pedir ajuda. Não há como prever quando isso vai acontecer, mas sempre acontece, como resultado de uma crise deflagrada durante a infância. Toda empresa que se mantém deve passar pela adolescência. Todo pequeno empresário que sobrevive busca ajuda. Que tipo de ajuda o técnico sobrecarregado vai procurar? A resposta é tão fácil quanto inevitável. Ajuda técnica. Alguém com experiência. Alguém com experiência em seu tipo de negócio. Alguém que conheça o trabalho técnico que vem sendo abandonado. Em geral, aquele que o empresário não gosta de fazer. O empresário orientado para vendas busca um profissional ligado à produção. O empresário orientado para a produção busca um profissional de vendas. E quase todos buscam alguém para cuidar da contabilidade. Porque se existe alguma coisa que a maioria dos pequenos empresários odeia fazer e, portanto, ignora, é a contabilidade. Assim, você contrata seu primeiro empregado. Harry, um contador de 68 anos que começou a fazer contabilidade aos 12, na terra dele. Harry conhece os livros, sabe lidar com eles em 8 idiomas. O mais importante, trabalha há 22 anos para uma empresa de tipo ajuda. Para uma empresa do tipo da sua. Não há nada que Harry desconheça sobre o setor. De repente, o mundo volta a brilhar. Uma bola gigantesca vai ser equilibrada. E por outra pessoa, para variar. Segunda-feira de manhã, Harry chega. Você o cumprimenta. Vamos falar a verdade, efusivamente. Passou o fim de semana preparando-se para o encontro. Liberou um amplo espaço para ele. Arrumou sobre a mesa os livros a uma pilha de cartas que nem foram abertas. Comprou uma xícara de café onde está gravado o nome de Harry. Teve até o cuidado de providenciar uma almofada para a cadeira dele. Esse homem vai passar muito tempo sentado. Em toda empresa existe um momento crítico, quando o empresário contrata o primeiro empregado para assumir o trabalho que ele não sabe ou não quer fazer. Essa pessoa é o Harry. E essa manhã de segunda-feira é esse momento crítico. Pense, você deu um grande passo. Os livros estão na mesa de Harry e não na sua. Harry está para tornar-se o único indivíduo no mundo inteiro que conhece a verdadeira história da sua empresa e a sua verdadeira história. Ao examinar os livros, Harry vai tomar conhecimento da verdade. Harry, o seu primeiro e mais importante empregado, está prestes a descobrir o segredo tão bem guardado. Você não sabe o que está fazendo. Qual será a atitude dele? Rir? Chorar? Ir embora? Ou começar a trabalhar? Se Harry não cuidar dos livros, quem vai cuidar? De repente você ouve o matraquear sistemático e quase silencioso das teclas de calculadora de Harry. Ele está trabalhando, ele vai ficar. Não vai mais precisar cuidar dos livros. Como em um passe de mágica, você compreende o que significa atuar no mundo dos negócios. Não preciso mais fazer aquilo. Afinal, a liberdade. O administrador que existe em você acorda e o técnico adormece temporariamente. As suas preocupações acabaram. Alguém vai substituir você. Ao mesmo tempo, porém, pela sua falta de hábito de agir como o administrador, a recém-conquistada liberdade assume uma forma muito comum. É o chamado gerenciamento por abdicação.
em lugar do gerenciamento por delegação. Em resumo, tal como faz todo pequeno empresário, você entrega a contabilidade a Harry e sai de perto. Por algum tempo você está livre, pelo menos até certo ponto, afinal, há outras tarefas a cumprir. Mas agora, com a presença de Harry, as coisas começam a mudar. Porque quando Harry não está completamente envolvido com os livros, você lhe pede que atenda o telefone. Quando ele não está atendendo o telefone, você lhe pede que dê uma ajuda na recepção e na expedição. Quando ele não está na recepção nem na expedição, dá atenção a alguns clientes. E quando não está dando atenção aos clientes, sabe-se lá o que pede para fazer, né? Sabe-se lá o que pode fazer. A vida se torna mais fácil, a vida se torna um sonho. Você começa a demorar um pouco mais no almoço, 30 minutos em vez de 15. Ao fim do dia, você sai mais cedo, às 20 horas e não às 21. De vez em quando, Harry pede alguma coisa, mas você tem mais o que fazer e pede a ele que resolva o caso, seja como for. O importante é que não venha incomodar. Harry precisa de mais pessoal. O volume de negócios começa a aumentar. Envolvido em outras questões, você pede a ele que providencie a contratação. Ele faz isso. Harry é uma maravilha. E é ótimo poder contar com um sujeito como ele. Você nem saber o que ele faz, você nem quer saber o que ele faz ou como se sai. Ele nunca reclama, só trabalha, ele assume as tarefas que você detesta. Eis aí o melhor dos mundos. Você faz o papel de chefe e Harry cuida do resto. A vida do empreendedor. Então o inesperado acontece. Uma cliente telefona para reclamar do péssimo tratamento recebido de um funcionário. Quem foi? Você pergunta bufando de raiva por dentro. Ela não sabe e diz que se você contratar outros funcionários como aquele, vai comprar em outra empresa. Você promete investigar. O gerente do banco liga para avisar que a sua conta está no vermelho. Como isso aconteceu? Se você pergunta com o coração aos pulos, ele não sabe, mas diz que se a situação se repetir, vai ter que tomar providências. Você promete investigar. O seu fornecedor mais antigo telefona para dizer que o pedido enviado na semana anterior estava errado, o que vai atrasar a entrega em 10 semanas. E mais, você vai ter que aceitar o atraso. Como isso aconteceu, você pergunta, enquanto procura um remédio para má digestão. Ele não sabe, mas diz que se você não fizer os pedidos corretamente, vai perder o fornecedor. Você promete investigar. Ao passar pelo setor de expedição, você vê um rapaz preparando uma embalagem. Foi Harry quem o contratou. Você explode. Quem lhe ensinou a embalar a mercadoria desse jeito? Ninguém lhe mostrou como se faz? Pode deixar que eu faço. E você faz. Na mesma tarde, passa pela linha de produção e quase tropeça ao ver o trabalho de um funcionário. Quem lhe ensinou a fazer assim? Você pergunta. Aos arrancos, ao funcionário surpreso. Não lhe mostraram o jeito certo? Pode deixar que eu faço. E aí você faz. Na manhã seguinte, você conversa com a nova vendedora, também contratada por Harry. O que houve com o cliente A? Você pergunta. A resposta da moça irrita você. Quando eu me encarregava dele, nunca tivemos problemas desse tipo? Deixa comigo, eu vou me entender com ele. E aí você faz. O jovem da expedição olha para o funcionário da produção e os dois olham para a vendedora, então os três olham para Harry, o chefe em exercício, e perguntam: quem diabos é aquela? Harry dá de ombros e diz como somente alguém que trabalha para os outros há 50 e tantos anos consegue dizer. Ah, é a chefe. Mas preste atenção. Harry sabe de uma coisa que você está prestes a aprender. O que acontece em toda empresa adolescente quando o gerenciamento por abdicação começa a cobrar seu preço é apenas o início do processo de deteriorização no qual o número de bolas no ar não apenas excede a sua capacidade, mas também a capacidade que o seu pessoal tem de manejá-las. Harry sabe, e você está prestes a aprender, que esse é apenas o início do processo pela qual as bolas caem mais depressa e com mais frequência, em comparação com o tempo em que você fazia tudo sozinho. E quando o baque das bolas no chão se torna ensurdecedor, você descobre que jamais deveria ter contratado Harry. Jamais deveria ter confiado em quem quer que fosse. Deveria ter se informado melhor. Ao ver que as bolas continuam a cair com frequência impressionante, começa a convencer-se de que ninguém cuida dos seus negócios tão bem quanto você. Que ninguém se dispõe a trabalhar com tanto afinco quanto você. Que ninguém possui o seu critério, a sua capacidade,
o seu desejo ou o seu interesse. Que se é para fazer direito, você vai ter que fazer. Então você reassume na empresa o papel de grande malabarista. É a velha história. Entre em uma empresa adolescente de qualquer lugar no mundo e vai encontrar o dono trabalhando, ocupado, fazendo tudo que tem que ser feito, apesar de contar com o pessoal que deveria fazer tudo aquilo. Pessoal que é pago para isso. O pior é que quanto mais o dono faz, menos fazem os funcionários. E quanto menos fazem os funcionários, mais o dono se convence de que vai ter que fazer tudo. Sua interferência é cada vez maior. Mas Harry sabia disso desde o início. Ele poderia ter prevenido você de que o chefe sempre interfere. Ele poderia ter prevenido você de que o trabalho nunca fica inteiramente ao gosto do chefe. A razão disso é o fato de o chefe sempre mudar de opinião quanto ao que precisa ser feito e como isso deve ser feito. O que Harry desconhece, porém, é o motivo da loucura do chefe. Ele não sabe que não são os funcionários que enlouquecem você, que não são o gerente do banco, a vendedora, nem a embalagem mal feita que fazem você subir pelas paredes. Que não são o ninguém se importa ou nem nada fica pronto a tempo que o deixam maluca. O problema não é o mundo. O problema é que você simplesmente não sabe fazer de outro jeito. Você está definitiva e irremediavelmente perdida. Para agir de modo diferente, precisa acordar as suas personalidades há muito adormecidas, o empreendedor e o administrador, e ajudá-las a desenvolver as habilidades que só elas podem acrescentar à empresa. Mas o técnico não vai ficar quietinho esperando isso acontecer. O técnico tem que trabalhar. O técnico tem que equilibrar as bolas. O técnico tem que manter-se ocupado. Ele acaba de alcançar os limites de sua zona de conforto. Olhei para Sarah e vi que estava tocada. No curso da nossa conversa, Sarah tinha acabado de descobrir algo muito significativo sobre a sua zona de conforto. Intuitivamente, eu soube que ela acabara de ter a visão. E aí a gente, olhando o capítulo 4... fica muito óbvio, né, essa parte das personalidades do técnico, e agora ele trouxe essa visão do adolescente, em que o técnico precisa começar a tomar algumas decisões mais administrativas, e aí a gente faz a contratação com alguém que saiba tecnicamente mais do que a gente, e você acaba não criando os processos, os procedimentos e as regras pelas quais aquelas pessoas precisam executar determinadas tarefas e determinadas rotinas na tua empresa. E se você está passando por essa situação, ou se você está estudando para começar a ter um negócio, a desempenhar algum projeto, é importante que você já saiba isso e tenha essa visão de que em algum momento você vai precisar construir todos esses processos, todos esses descritivos, para que quando você trouxer as pessoas, elas tenham clareza das ações que elas precisam realizar, e aí você vai conseguir ter um ambiente muito mais saudável para o teu negócio. Essa foi a leitura